Você sabia que tem um monte de gente que já morreu e voltou? Muita gente acha que não, que nunca ninguém voltou para contar como que é depois da morte. Pois é, existem pessoas que estavam clinicamente mortas, o coração parou, o cérebro parou, elas estavam mortas, depois de alguns minutos elas voltaram. E voltaram com histórias surpreendentes. Uma pessoa que ela era cega, no estado pós-morte, quando ela morreu, ela saiu do corpo e viu onde que um dos médicos perdeu a caneta. E, incrivelmente, essa pessoa era cega. Então, na vida normal, ela era cega. Após a morte, ela estava enxergando. E daí ela respondeu para o médico onde estava a caneta perdida dele. E o médico achou interessante porque ele era cego e ele estava conseguindo enxergar. Eu já ouvi pessoalmente relato de pessoa que passou pelo estado pós-morte e ele narrou para mim como que aconteceu. Então ele estava brincando, estava com um colega e o colega estava brincando com uma arma e atirou, pegou na artéria femoral. Ele foi levado para o hospital, mas ele veio a falecer e depois ele retornou. Ele falou que a experiência que ele teve do outro lado modificou muito a vida dele, que ele passou a viver uma vida diferente, que mudaram os valores dele, que ele entendeu o sentido da vida. Uma outra paciente também me relatou que teve esse estado pós-morte. E essas pessoas me falaram, não foi para tentar me convencer de que existe vida após a morte ou coisa assim. Eles falaram porque eu questionei sobre algum aspecto e eles voluntariamente falaram para mim o que aconteceu com eles. Então, essa paciente, ela estava numa cirurgia e quando ela veio a óbito, e ela falou: Koji, é um lugar muito incrível, a gente sente muita paz, muita tranquilidade, é uma leveza tão grande. E daí eu ouvia o médico chamando eu, e uma voz disse para ela: ainda não é a sua hora, você tem que voltar. Ela, um pouco relutante, queria ficar lá, mas ela voltou. Então, existem milhares de pessoas em todo o mundo que relatam essas histórias. Chama-se EQM, Experiência de Quase Morte. Essas pessoas passaram pela morte clínica e depois de alguns minutos, de 5, 10, 20, 30 minutos, elas voltavam intactas, sem danos ou lesões cerebrais. Isso que é incrível também. E elas relatam que quando morrem, elas veem uma luz e elas têm que ir para essa luz, mas quando elas estão a caminho dessa luz, uma voz chama elas e avisa que ainda não é chegada a hora, porque de alguma forma elas sabem que quando elas atravessam essa luz, elas não voltam mais. Então, essas experiências de quase morte mostram que a vida continua, que a consciência continua. Nós já estamos sem o corpo, sem a vida física, mas nós temos uma vida psíquica que continua após a morte. Nas sessões de regressão, eu tenho visto, presenciado, narrações dos pacientes de estados entre vidas, ou seja, que eles, antes deles estarem na fase fetal, antes deles entrarem na barriga da mãe. E é interessante também como que, próximo ao nascimento, a pessoa ainda está lá na fase intrauterina, elas narram a chegada de uma luz. Foi o que eu ouvi também de um paciente, em que ele estava narrando a chegada de uma luz próximo ao nascimento. A terapia de regressão ajuda muito a gente compreender como nós somos, quais as influências que nós tivemos dentro da fase intrauterina, lá na infância, os traumas infantis, bem como também situações no entorno. Numa das regressões, o paciente estava para nascer, ele estava lá na fase intrauterina e estava para nascer. E ele, de alguma forma, mesmo estando dentro do ventre materno,
ele sabia que o pai dele estava vindo de barco, que estava uma chuva lá fora e tinha que atravessar o rio, e o pai dele estava indo para o hospital onde a mãe estava recebendo os cuidados médicos para fazer o procedimento de nascimento dele. E ele percebeu que o pai estava vindo. Isso agregou nele uma consciência diferente, porque até então, no registro, numa parte do registro dele, o pai demorou para chegar. O pai não estava. E quando ele fez a regressão, ele viu que o pai estava vindo. Então isso mudou internamente a forma dele se sentir, mudou a autoconfiança dele, a autoestima dele mudou a partir de então. Então, através da regressão, nós podemos resgatar em nós um outro sentido, uma nova percepção da vida. Então, o que acontece? Muita gente tem, às vezes, um pensamento de que nada dá certo para ela, ou ninguém me quer, ninguém gosta de mim. E isso, às vezes, é só um registro errado que houve lá na infância. Por quê? Quando a gente é criança, a gente ouve muitos nãos, muitos deixa que eu faço, você não sabe fazer, não mexa. Tudo isso fica registrado e gerando registros de impossibilitação, crenças limitantes. A regressão ajuda a gente a rever esses conceitos e a ganhar um novo sentido para nós mesmos. Então a regressão ajuda a gente a entender também coisas que estão além da nossa consciência física. Coisas que estão num nível inconsciente muito profundo e que nós podemos resgatar e transformar o nosso jeito de ser no nosso dia a dia. Procure fazer a terapia de regressão, é muito válido. Todas as vezes que eu fiz uma regressão, que eu fui submetido a uma regressão, sempre eu aprendi alguma coisa muito útil para a minha vida. E eu posso dizer que um monte de limitações que eu tinha, eu superei através da regressão.